pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Parada Cast. Hoje temos pessoas maravilhosas aqui na nossa mesa, vocês vão conhecer um pouquinho. E nosso tema principal é sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. E que neste ano, 2024, nós temos a honra de comemorar pela primeira vez como um feriado nacional. Algo que, nós já entendemos que deveria ter sido reconhecido há muitos anos, mas que, enfim, esse dia chegou. Então, bora lá conhecer essas pessoas maravilhosas conosco. Para começar essa conversa, vou chamar um fera, um cara maravilhoso que está aqui ao meu lado, Marco Antônio Fera. Ele é ator, cantor, compositor, mestre em relações éticas raciais e pesquisador nas áreas de raça, gênero e sexualidade. Além disso, Marco é um comunicador nato, criador de conteúdo, produtor cultural e um verdadeiro ativista nas relações raciais. Marco, seja muito bem-vindo. Olá, gente, que prazer estar aqui e muito obrigado. Legal, Marco. Agora também temos aqui o Arthur de Andrade. Ele é um verdadeiro especialista em vendas e gestão de projetos. Atualmente ele faz parte do time do LinkedIn, onde lidera iniciativas focadas em diversidade, como a Black Inclusion Group, chamada popularmente de BIG, e ajuda empresas a potencializar suas estratégias de recrutamento e seleção, com uma experiência incrível como empresa Oi Tchau, Mindset, Club. Arthur é o mestre de transformar em desafios em resultados, assim como a sua trajetória. Também seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Parada Advogados. Obrigado a todos. Legal. E por fim, não menos importante, longe disso, temos aqui a Agatha Carolina. Ela também integra nosso time aqui do escritório, ela é analista jurídica, que integra há mais de 14 anos esse time. Ela tem uma sólida experiência de comunicação, vocês vão perceber que ela se comunica muito bem, é mãe, também dançarina, e vai trazer essa perspectiva dessa mulher negra forte para nossa conversa. Bem-vinda, Agatha. Obrigada pessoal por terem vindo, obrigada pelo convite. E é muito bom participar de mais um ParadaCast sobre a consciência negra aqui no escritório, que temos muito mais ParadaCast sobre esse assunto aqui. Verdade, ano passado, gente, quem não viu, por favor, vão ver. Vejo. A Agatha estava aqui ano passado e está marcando mais uma vez uma presença. É uma honra. Legal, gente, vamos lá. Agora, falando um pouco sobre o racismo estrutural, que é um tema que todos nós já sempre falamos, Falamos ou não falamos, porque o nosso silêncio também é uma forma de fala. Eu queria saber um pouco do Marco, ainda mais com toda essa expertise em relação às questões éticas, sociais, até mesmo por ser um ator, como que foi, como tem sido essa experiência e o que para você o racismo estrutural te impacta de forma objetiva. Então, acho sempre legal a gente pensar, o que é esse racismo estrutural, O racismo estrutural é o que estrutura a nossa sociedade e que vem estruturando desde o final do século XIX, desde o período da escravidão, Então, a gente imagina que esses impactos, eles ainda fazem parte da nossa sociedade e para nós, sobretudo no Brasil, que vivemos o racismo de marca. Ou seja, a gente vive no Brasil o racismo a partir da nossa aparência. Quanto mais preto você for, quanto mais traços negroides você tenha, mais impactos desse sistema violento e perverso vai impactar no seu corpo e na sua experiência. Então, vamos pensar que no período escravocrata, quando não dava mais jeito do Brasil segurar esse sistema, ele precisou criar medidas para transformar aquele grupo que era um alto contingente de pessoas, porque o Brasil ele foi o país que mais recebeu pessoas em situação escravocrata, e o que eles iam fazer com aquelas pessoas? Então ele procurou formas legais, porque houve legislação para marginalizar esse grupo. E essas medidas que foram legalizadas e que marginalizaram essa população, elas continuam vigentes até os dias de hoje.
né? Chega até a ser revoltante, né? Quando a gente começa a falar e destrinchar todos esses estigmas, né? Que é uma coisa que aconteceu há muitos anos, nós estamos enfrentando esses reflexos e muitas coisas ainda não mudaram, né? Sim, e aí eu gosto sempre de colocar, né, duas coisas assim que para mim chegou, que são esses conceitos, né? Raça e racismo. Legal. Porque raça não existe, raça é um conceito discursivo, né? Raça de fato não existe, porque quando a gente pensa uma pessoa que nasce no Polo Norte, uma pessoa que nasce na França, uma pessoa que nasce no Japão, todas são pessoas, claro que com suas características. Então, essa ideia de negro, né? O que a gente chama de negro não existe. É um discurso. E dentro desse discurso é incutido, né, várias características negativas, que a gente chama aqui de estereótipos. Então, imagina você, eu, quando decido ser ator, ser artista, um campo que lida com áreas humanas, com sensibilidade, esse corpo que é visto como, no meu caso, um corpo masculino, que é visto como hiperviril, agressivo, violento, como é que esse corpo vai para o campo do plano das ideias? Nossa, e sexualizado também, a gente E não pode deixar sexualizado. de falar sobre isso. Então, como é que esse corpo ele vai existir nesse lugar? Onde se exige sensibilidade, intelectualidade, e os nossos corpos, eles foram corpos vistos como mão de obra. Exato. Pesado, de né? todas as formas, né? De todas as Trabalho, formas. sexualizado, de todas as formas. O nosso corpo parece que foi feito só para servir os outros e não para servir a nós, né? Então a gente Sim. nasceu para servir as pessoas e a gente não tem direito de nada. Mão de obra barata, né? Sim. E é muito maluco, né? Porque a gente chega aqui trabalhando, constrói todo esse império chamado Brasil, né? De maneira arquitetônica, com várias tecnologias. E quando não dava mais jeito para manter esse sistema de trabalho, transformaram a gente em vagabundo, em gente que não preguiçoso, em sexuais, em prostitutas. Quais foram os discursos em marginal? Quais foram os discursos imputados a esse corpo? A gente saiu assim num salto de trabalhador a vagabundo. Sim. E houveram leis, né, que nos transformaram em, né, a lei da vadiagem, Sim. a lei, e ainda não queriam que a gente fosse um grupo consciente e que a gente se organizasse de maneira coletiva, porque existiam leis que proibiam o samba, existiam leis que proibiam a capoeira. Sim. É assim, igual aquela música, né? Vai vadiar, né? Quando a gente ouve ela, né, em vários sambas, enfim, a gente não presta atenção muito a fundo sobre aquilo que está sendo cantado. Mas quando a gente para analisar sobre isso, é um momento muito importante do Brasil, onde qualquer situação, tudo que nós fazíamos na rua era lidado como vadiagem, né? Então vamos supor, a pessoa iria sair para dançar, para curtir a noite na rua, e uns policiais encontravam ele na rua, por exemplo, e que não estivesse trabalhando, né, porque essa figura do negro é sempre muito vinculado ao trabalho, se ele está se divertindo, ele está vadiando, né? E aí, assim, dentro da música, ela foi muito bem colocada, né, como um sinal de alerta. Não, nós não estamos vadiando, né? Aqui nós estamos nos divertimos e também temos o direito sobre isso. E, sobretudo, preservando a nossa cultura. Sim, perfeito. Porque o samba, a capoeira, é preservação da nossa cultura. Então, quando eles falam que a gente estava vadiando, eles queriam um apagamento e um silenciamento da nossa cultura. É muito perverso. É muito interessante esse ponto, porque assim, né, existiu um projeto de fato, né, dentro do nosso país, que é o projeto da eugenia, né, transformar o Brasil em uma que tem ali a sua população predominante preta em um país predominantemente branco, né? E, inclusive, isso estava muito atrelado a um futuro crescimento econômico inexistente, né? Essa migração, que inclusive acho muito interessante trazer, né, um outro viés, né, que quando a gente olha essas mudanças que ocorreram dentro do nosso país,
que muitas foram decorrentes apenas de um viés econômico, né? Porque a escravidão ela acabou porque ela deixou de ser economicamente atrativa. É isso. Né? Então, não é que ninguém ali olhou e falou assim, olha, coitado dessas pessoas pretas, vamos dar maior liberdade ou vamos começar a respeitá-las. Não, é porque começou a chegar um momento que não foi mais atrativo com a chegada da Revolução Industrial, né? Inclusive, né, com a criação das fábricas na Inglaterra e tudo mais, e aí foi se olhando para uma nova tangente. E um ponto que você trouxe, Marco, e você que trabalha com arte, que eu acho muito interessante, que é a questão do estereótipo, né, em olhar para o preto e associar a imagens negativas e o branco a imagens positivas, ela reafirma esse racismo estrutural, né? Uma das coisas que eu gosto muito de trazer para esse exemplo é aquele teste que ocorreu lá atrás nos Estados Unidos, onde pegavam crianças pretas e brancas e davam bonecas pretas e brancas e pediam para elas darem adjetivos para essas bonecas, aonde, né, as bonecas brancas eram associadas ao belo, ao bonito, ao angelical, enquanto ao negro era ao perverso, ao diabólico. E aí foi aonde, inclusive, a sociedade lá atrás americana começou a enxergar que sim, tinha algo de errado quanto sociedade com esse excesso de racismo, né, que ali estava presente. Então, acho interessante esses pontos que a gente foram já debatidos, né, que são exemplos ainda desse racismo estrutural, porque ele ainda continua, né? A gente, pegando a sua carreira de ator, eu vejo, por exemplo, algo que eu gostava muito da novela, né? Mas sempre todo ator preto era o bandido. Eu lembro muito o icônico Foguinho, né, interpretado pelo Lázaro Ramos. E, né, que é um profissional excelente, um baita de um ator, mas por que todos os papéis atrelados a eles precisou ser marginalizado? Ou era bandido, escravo, ou era do lar, doméstica, E ainda só fazendo uma referência a esse vídeo, parênteses, se vocês não assistiram esse vídeo, por favor assistam, porque ele é muito importante, leva a gente para um lugar muito reflexivo, né? E além disso, eu acho que legal a gente falar que as próprias crianças negras que estavam ali fazendo aquela diferenciação do que é bonito e o que é feio daquelas bonecas, elas também se auto-identificavam como uma coisa, como algo negativo. Então isso, olha como o racismo estrutural, que é o tema que a gente está falando, ele mexe muito com o nosso ser, como nós nos identificamos, como nós nos vemos, como nós nos tratamos. E não é só a pessoa branca para com a negra. Entrou num lugar tão fundo que até o negro para com o próprio negro, ele tem esse olhar, porque né? cai na questão que ele falou, quanto mais divididos os povos, melhor. Porque juntos poderia fazer alguma coisa, separado ninguém faz nada. Exato. E aí eu fico me perguntando, né, Agatha, você como mãe, seus filhos, como você consegue trazer isso para eles de uma forma talvez um pouco mais leve, né? Porque acho que eles são pequenos e tudo. Como é para você esse racismo estrutural, falando mais de criança? Eu sempre tento mostrar para os meus filhos que a beleza deles é o que importa. Ninguém tem que falar nada do contrário para eles. Então, da forma que eu não tive fortalecimento quando eu era criança, eu tento fortalecer eles de todas as formas. Então, eu mostro para eles que eles são inteligentes, que eles são competentes, que eles podem fazer o que eles quiserem da vida dele, que eles não dependem de mim, não dependem do pai, não dependem de ninguém. É só eles quererem. Isso. É óbvio que existem outros passos que precisam ser dados, mas para duas crianças, eles entenderem que a beleza deles conta, que é o que mais pesa pra gente quando a gente é criança, já é importante. Tanto que a minha filha é que hoje ela não usa mais black, mas a minha filha já usou black. E ela adorava. Minha filha já ficou careca e ela adorava, e ela achava incrível. E tanto que já tiveram algumas vezes na escola, me falavam, nossa, você é feia, nossa, seu cabelo é horrível. E eu falava, o problema é meu, não é teu. Então isso está funcionando. Então eu mostro para eles sempre que o que importa é o que eles aprendem dentro de casa. Então eles têm que aprender a se amar, têm que aprender a se respeitar e têm que aprender a respeitar os demais. Porque não adianta a gente falar assim, não, a gente chama os nossos negros e os outros negros. Exatamente. E aí, Marco, também me leva para um lugar, você que, querendo ou não, é um ator, você precisa de papéis, você precisa trabalhar.
como que o mundo da música, o mundo da arte, acaba identificando você como um homem negro, né? E o quanto isso te impacta na sua vida. Então, eu queria só dar 2 passinhos Claro, atrás, né? por Porque eu favor. falei assim, raça é um conceito que não existe. Mas o racismo, ele é concreto. Sim. O racismo, ele é concreto. E a gente precisa lidar com o racismo diariamente. Então, essa ideia do racismo, que existe uma raça superior a outra, e esse sistema de dominação, ele impera na nossa sociedade, como é que a gente lida com isso, né? E aí no Brasil a gente vive esse racismo que é de marca e que às vezes também é um pouco difícil, né? Entre muitas aspas, né? De identificar, né? E aí a gente cai nessa armadilha de falar que o racismo, ele é sutil, que ele não é sutil, Não, que ele é velado, e ele não é, ele é escancarado, ou ele é rebaixado à categoria de preconceito. Que preconceito não é preconceito, gente. Racismo é um sistema violento, perverso, e o racismo mata. E que Mata- inclusive hoje é crime. E que inclusive é crime, e que mata crianças indo à escola, mata crianças dentro de casa, mata crianças acompanhadas de seus pais dentro de uma Kombi, mata crianças com uniforme escolar, o que é absurdo e Inadmissível. inconstitucional, Perfeito. Sim, exatamente. né? Até porque a porcentagem de mortalidade infantil de crianças negras é muito maior do que pessoas brancas. Muito É maior. imensa. E a gente nem deveria discutir. Sim. E a gente nem, num país, como eles gostam de usar a palavra civilizado, num país civilizado, a gente nem deveria discutir essas questões, né? Isso me deixa muito assustado, né? Muito preocupado. E aí quando a gente vai falar, quando a gente vai falar sobre racismo, eu acho muito interessante quando você recupera a televisão, porque a televisão, ela é um mecanismo de interpretação, criação de imaginário de uma sociedade. E quais são as lembranças? Eu acredito que aqui todo mundo pelo menos tem 30 anos, né? Sim. Qual é as memórias que a gente tem de uma televisão dos anos 90, dos anos 80? Sim. Quais eram os personagens que imperavam? Aquelas construções que foram legalizadas, elas foram interpostas na televisão. Qual era o papel do Mussum? Vamos imaginar que ele era um negro sambista. Sim. O que é o samba? O que é o samba? Ele era um homem da ladeira do Rio de Janeiro. Só que o que a televisão construía no nosso imaginário? De um homem bêbado, de um homem vagabundo. E que a gente não conseguia ter a dimensão da riqueza daquele homem que, gente... Ele Que era ali, e além de tudo, se você olha para os Trapalhões, e se você olha para os Trapalhões, ele era o homem mais bonito. Sim. O homem mais bonito do grupo. não só mais bonito, quanto mais talentoso. Porque ele Exatamente. Eu comecei a falar sobre isso. Ele era muito bom. A gente falando assim de imagem, né? Sim. Porque a gente é imagético. Se você olha para aquela imagem, era o homem mais bonito. E aí, se você vai olhar para a trajetória, para o que ele representa e ao que reduziram ele, então qual é a ideia dessa televisão? Exato. Né? Qual é a ideia dessa televisão? E aí a gente tem um trabalho maravilhoso do Joelzito Araújo, que é a Negação do Brasil, tá no YouTube. Ele faz uma recuperação das novelas de 1970 a 1997 e expõe como é que essas personagens elas são retroalimentadas, alimentando esse ideário, esse imaginário desse país que vive submerso no racismo estrutural. E ele expõe, será que realmente vivemos uma democracia racial? Através da televisão, ele esfacela essa ideia, dizendo que não existe democracia. Isso é uma falácia. Exatamente. E aí, pegando só um pouquinho o Mussum, né? E ele, principalmente, ele não aceitava esse lugar, né? Tanto que demorou muito tempo para ele, de fato, se considerar um ator de comédia, porque o foco dele sempre foi ser sambista, e ele tinha os seus motivos por não
participar, não querer participar, né, dessa questão. É porque ele sabia onde que ia parar, né? Ele Nenhum sabe. comediante era levado a sério, principalmente comediante negro. Ainda mais o personagem que Sim. ele faz, né? Enfim, a gente tem documentário dele, existe filme dele, existem muitos materiais muito importantes que a gente pode ler, né? Sim. E justamente ele fala sobre isso. Esse lugar, ele tinha vergonha, né? Quando ele assistia aos programas de televisão, em que ele estava interpretando um homem negro, bêbado, E só. Não tinha mais conteúdo, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso, essa estrutura, esse racismo estrutural propriamente dito, fazer essa diferenciação entre cor e raça, que é exatamente aquilo que você trouxe, e para a gente trazer para os nossos filhos, para a população, entender que basta, né? A gente não pode mais levar isso como se fosse igual, porque não é mais. Sim. Natural, né? Isso. E pegando uma pauta da televisão, porque assim, para mim a televisão é uma das formas mais práticas de reverberar uma cultura e de comunicar, é muito interessante porque do outro lado, né, trazendo coisas que deram certo e que deveriam continuar, né, existiram vários seriados que muitos de nós assistimos, Sim. como Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, Todo mundo odeia o Cris, Todo Irmãs ao Mundo Quadrado. Legal. e que são sucessos, Uhum. né? Então, é uma prova que as oportunidades, né, quando elas são dadas, São abraçados. elas são abraçadas e elas geram sucesso, da mesma forma como, Sim. né, qualquer outro programa onde o preto ali ele não esteja tendo, né, o papel de protagonista. E adaptar essas histórias, né, é muito interessante. A história do Todo Mundo Odeia o Chris, que é um dos meus favoritos, porque o Chris Rock, ele, né, interagindo ali com um dos filmes que ele ia fazer ali com o ator, né, o pai do Chris, ele viu muitos traços, né, justamente do pai, no pai do Chris, que agora me fugiu, né, o do verdadeiro ator. Uhum. Exatamente, e aí foi aonde ele decidiu convidá-lo, né, da jeito que forma com o pai. E assim, essa magnitude, né, que a gente tem em trazer o nosso dia a dia, a nossa cultura, ela é tão plena, né, que também não precisa ser algo forçado, né, e eu acho que isso é muito interessante. Uhum. É um outro olhar que também eu queria trazer, porque muitas vezes as pessoas confundem, para quebrar o racismo é necessário inserir o preto num espaço branco ou colocá-lo na mesma prateleira. Exato. E não, acho que é importante também compreender que nós viemos de lugares diferentes, de culturas diferentes, de valores e princípios muitas vezes diferentes. E que não necessariamente a gente precisa da mesma narrativa para ter sucesso. Exatamente. Um outro exemplo também foi o filme Pantera Negra, que foi um marco no cinema. Exatamente. Marco. Um filme totalmente diferente o seu roteiro. Exatamente. E que foi um sucesso de bilheteria, trazendo ali a ancestralidade, a cultura preta em foco e trazendo outras pautas, mas sendo filme de super-herói. É isso. Né? Então acho que é interessante esse outro olhar também. E puxando o gancho do Todo Mundo Odeia o Chris, pra gente que é preta, a gente vê essa série como assim, a nossa vida passando pelos nossos olhos. Exatamente. E o que a gente prospera pro nosso próximo, né? Agora, outras pessoas assistem, fica, nossa, é só engraçado. Não é engraçado. Ali você aprende a como você cresce sendo uma pessoa preta, quando você se entende como uma pessoa preta, como os seus pais, como pessoas pretas, precisam cuidar de você para que você não morra, não apanhe na rua. Às vezes a gente entende os Júlios, né? Por exemplo, a gente não entende o nosso próprio pai dentro de casa porque ele é tão reservado financeiramente. Eu posso comprar uma coisa? Não pode. E aí, assistindo o programa, a gente faz uma auto-reflexão. Pô, meu pai fala a mesma coisa, mas por que ele fala a mesma coisa? Sim. Ele fala porque ele sabe que se realmente não economizar dentro de casa, vai me faltar
passar não só para mim, como para os meus irmãos e para minha família. Exatamente. E aí é esse reflexo, assim, para nós, ele é muito impactante. Sim. E para as pessoas que não entendem esse reflexo, ela é simplesmente engraçado. E outra que eu vejo muito é a Rochelle, porque a Rochelle, não importa se ela vai ter dinheiro ou não, as crianças sempre têm que estar arrumadas. Gente, é Não verdade. interessa onde vai pro outro lado da rua, as crianças têm que estar arrumadas. E o meu marido, ele Verdade. fala assim, ai, você é muito Rochelle. Porque eu falo pra ele, filho, não vai pro outro lado da rua de chinelo. Mesmo que você vai comprar um pão na padaria, põe um tênis. Por favor. Leva o documento. Exato. Os meus filhos, gente, arruma meus filhos, não deixa meus filhos bagunçados, não. Uhum. Ó, já deixa a roupa separada, coloca aqui bonitinho, não deixa nada bagunçado. É. Por quê? Porque a gente é visto como porco, como sujo, como relaxado. É. E era muita coisa que ela falava na série. Eu não quero meu filho ser chamado de relaxado, Uhum. de porco. Eu não tenho filho burro. E aí ela pegava Exatamente. muito pesado com eles. E assim, eu acho que assim, na nossa vida, nosso pai também pegou muito pesado com a gente em relação a isso. Necessário. E hoje a gente olha, quando a gente tem filho, principalmente, a gente olha e fala, nossa, realmente Eu precisava entendi. daquilo, né? É. E aí, vindo, né, tudo isso me leva muito para o ambiente corporativo, né? Vamos voltar aqui para o ambiente corporativo. Por quê? Nós sabemos que hoje as empresas, de um modo geral, a questão da diversidade tem sido falado muito, né? As pessoas estão ganhando muito dinheiro em cima da diversidade. E em relação a isso, eu queria entender, principalmente você, né, que faz vendas de produtos, de recrutamento e seleção, né? E aí, como que essa diversidade você consegue informar isso para as empresas, né? Falar assim, olha, talvez você não está conseguindo chegar no lugar Y porque você falta diversidade. Às vezes um olhar um pouco diferente é necessário justamente para que, porque você não tem diversidade e esse olhar diferente é de uma pessoa diferente que vai te trazer muito lucro. Como que você vê isso, né? Quando você fala sobre diversidade para as empresas, o que as empresas falam para você assim? Eu acho que tem dois lugares, assim. Eu acho que quando eu falo com uma empresa aqui sobre recrutamento e seleção, acho que primeiro, né, é muito um foco de analisar e entender se as suas ações estão ligadas com os resultados da companhia. Mas o ponto olhando para a diversidade, eu acho que o maior ponto é quando essa empresa ela já tem essa cultura ou essa ânsia de construir um ambiente diverso. Então, quando essas empresas apresentam essas características, a conversa ela é totalmente real, vamos dizer assim, né? Ela é verdadeira na sua fala, na sua vontade de aprender e de absorver. Quando ela não tem essa... E quando ela não tem, é muito lugar comum, né? A mesma falácia que eu acho que muitos de nós já ouvimos. Ah, mas eu preciso do idioma. Ai, mas eu não consigo, essa posição ela é para planner, eu não consigo ajustar para júnior. E aí, um programa de estágio agora não é nossa prioridade. E aí essas falas, elas são mudadas, né? Usando as velhas desculpas que eu creio que alguns de nós já ouvimos, ou todos nós, em algum momento das nossas vidas. Então, acho que a diversidade, quando eu converso com as empresas, é o primeiro ponto que acho que hoje é um pouquinho mais maduro. É isso, entender se essa empresa, de fato, ela está ali no momento que ela quer absorver conhecimento para colocar em prática, ou ela quer justamente apenas aprender, mas ela ainda vai continuar usando essas falácias, né? E aí talvez nem seja o momento de falar isso, né? Porque no final do dia eu também preciso vender, né? O meu ganha-pão. É isso. Tem outras coisas. E aí quando a gente fala de inclusão, né? Assim, por que é tão importante a gente... Eu sei, gente, mas às vezes às vezes é necessário falar o óbvio, né? A inclusão, por exemplo, ela é importante. Por que é importante inclusão, assim? Não só no mundo corporativo, tá? Eu acho que, assim, inclusão em todas as esferas da nossa vida, Marco. Eu tenho uma questão, assim, que sempre que eu vou até trazer aqui, de repente a gente pode pensar juntos. Legal. Me incomoda um pouco essa questão quando as empresas
usa esse adjetivo, diversidade, né? Porque parece que diversidade é uma caixinha que está ali em cima da mesa e tudo que é diferente é jogado ali, sem nenhuma preocupação específica. Legal. Né? Porque assim, aqui nós temos 4 pessoas negras de lugares, como já foi dito pelo próprio Arthur, né? De diferentes lugares, diferentes, né? E sempre tentam tratar tudo como uma unidade. E aí a gente está falando aqui só de negritude. Sim. Mas aí a gente pode, aqui nessa mesa, a gente tem 2 questões, negritude e gênero. Isso. Negritude, gênero e sexualidade, porque isso, sou um homem gay, sou perfeito. LGBT. E aí quando vai para essa caixa da diversidade, e se a gente tivesse aqui nessa mesa uma pessoa trans? As necessidades são completamente outras, diferentes, né? Então, eu percebendo isso, vou até responder sua pergunta anterior, né? Como é que eu lido com isso? Eu comecei no teatro e até 2009, quando eu comecei no teatro em 2002, fui fazendo cursos livres, fazendo espetáculos e tal, e sempre trabalhando para outras pessoas, né? Sempre trabalhando ali para outros grupos. E eu nunca tinha personagens significantes, assim. Eu sempre era personagem com poucas falas. E eu fui pro teatro porque eu queria falar, eu queria dizer um texto, eu queria ter voz. E aí, em 2009, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou pro Chile, e é uma das coisas mais incríveis que eu consegui fazer na minha vida, assim, porque é um momento que eu passo a me observar. Eu tô sozinho num país que não fala o meu idioma, que é extremamente frio, né? Porque eu saí do Brasil, o Chile, na época que eu fui no inverno, fazia menos 1 grau, assim. Nossa. E as pessoas também, e as pessoas imagino, também, uma né? cultura totalmente diferente, porque eles passaram por uma ditadura militar muito diferente da nossa, então as pessoas muito reclusas, uma outra cultura. E lá eu fui me descobrindo negro, embora eu era de uma família negra, mas a gente não discutia relações raciais em casa. E quando eu volto para o Brasil, eu falo, gente, tudo que eu vivi lá eu quero dizer para as pessoas. Eu acabei de descobrir que sou negro e o que eu faço com isso. Então eu comecei a produzir os meus próprios espetáculos. Olha. Hoje eu tenho já construí 5 espetáculos, tenho meu show, tenho meu disco, fiz audiovisual, né, produzi um curta-metragem também. Mas para eu estar em protagonismo, eu precisei produzir. É isso. Esse eu é precisei virar empresário da minha própria arte. Tem o seu ônus, mas tem também o seu bônus. Tem o seu bônus, mas também tem o seu ônus, né? É bacana? Mas eu fui fazer isso forçado por um mercado que não me deu oportunidade. Entendeu? Não me deu oportunidade. Né? A televisão, adoraria fazer uma novela. Hoje a gente tem um alto contingente, nos últimos anos, um alto contingente de atores e atrizes negras, mas ainda é um mercado muito fechado. Sim. O cinema é um mercado muito fechado. Sim. Aonde tem dinheiro, são lugares fechados. Sim. É um lugar onde a gente sempre tem que estar em negociação. Tem né? uma resistência muito grande para que a gente possa entrar lá. Tem uma resistência muito grande. Mas hoje a gente tem uma televisão mais diversa por um empreendimento da nossa população negra, dos nossos intelectuais, em sua grande maioria mulheres negras, em sua grande maioria mulheres intelectuais negras, né? Que lutaram por uma coisa que é muito importante, que é a garantia de cotas raciais. Como é que a gente tem uma universidade um pouco mais diversa? Como é que hoje a gente tem, através de questões afirmativas de políticas públicas? Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem até concursos públicos, né, para garantir o acesso dessas pessoas. Então, o que a gente está falando com isso? Diminuir os impactos desse racismo estrutural. Exatamente. Mas eu costumo dizer que é redução de danos. A gente precisa de muito mais. É isso. E falar em cotas, é importante as pessoas entenderem que cotas não tiram o lugar de ninguém. Exato. As cotas estão lá para que nós, pessoas negras, não sejam impedidas de poder entrar. Porque é o que aconteceu. Eu acho que as pessoas não acreditam muito quando a gente fala que há um tempo atrás, negros não podiam estudar, negros não estavam em universidades.
E não tinha concurso público para negro. Então a cota veio justamente para isso, para a gente ter o nosso direito de também estar lá fazendo igual. A gente não tá tendo nada de mão beijada. Não é assim, coloca lá, sou negro e já passei. Não é assim, a gente tem que de forma estudar. nenhuma. A gente tem que fazer a nossa parte também. Aquilo tá lá, que é pra gente garantir que a gente possa entrar. Se a gente vai passar ou não, aí já são outros 500. E eu quero adicionar um ponto a essa pauta cota, e que está muito ligada à inclusão. Eu achei que seria a gente falar isso depois, mas que bom que ele já entrou. Não, achei perfeito. É super natural, é isso. Porque assim, as pessoas elas precisam entender que, de novo, acho que é um pouco a palavra diversidade, ela ainda não é a melhor, mas a diversidade ela é entender que justamente somos diferentes e temos pontos de partidas diferentes. E nós, uma das populações minoritárias dentro da população, embora a maioria quanto número, partimos de um ponto de partida onde, economicamente, é menos favorável, acesso à educação mais restrito, e todos esses fatores, eles, ao longo do tempo, impedem essa ascensão. Então, as cotas é para que naquela base, aquilo que é necessário, seja ajustado, né? Que é principalmente o acesso à educação. E aí entra muito o papel da inclusão, porque assim, é muito diferente a rotina de uma classe média, de alguém rico, onde a mãe ela consegue ir para o trabalho, ela tem ali a empregada que cuida do filho, que normalmente ela é preta. A mulher preta, ela auxilia o filho da mulher branca a estudar, a crescer, ter conhecimento, né? Muitas vezes ela faz o papel de mãe, inclusive educa, que ela não deveria. Perfeito. E esse filho ele tem acesso às melhores escolas e aos melhores recursos. Enquanto essa mulher preta que destina o seu tempo e a sua vida em prol, né, do filho da empregada, ela não consegue dar atenção para o seu filho, e o filho dela passa a ter dificuldades na escola, em determinadas matérias. Ela muitas vezes não tem o recurso financeiro necessário para que naquelas matérias que o filho não tem, né, as habilidades necessárias, que pelo menos ele possa ter o mínimo para que ele avance na grade escolar. E aí como a gente ajusta essa corrida, né, que muitas vezes ela está um pouco dispersa, e acho que o papel da cota é isso. Então, se as pessoas estão ouvindo, faz o simples exercício, né? Pergunta e vai marcando pontos. Existem vários exemplos na internet, né, que você vai ou estourando uma bexiga, ou a pessoa vai avançando, para vocês entenderem essa diferença dessa linha de partida que existem dentro do seu grupo. Sim. Eu vejo na minha vida pessoal, né? Embora estudei sempre em colégio particular, mas eu sempre fui o único preto, né? Desde o meu começo de vida, quanto pessoa, até a minha faculdade, até a minha pós-graduação, e eu falo, e aonde estão essas pessoas pretas que eu também vejo ascendendo? Aonde elas estão cursando, aonde elas estão presentes? Né? E acho que a cota é justamente para isso, para diminuir, porque também é muito diferente. Acho que é uma das coisas que me motivou muito a cada vez mais a instigar sobre diversidade, que não é possível que numa população onde a população preta é maioria, Sim. eu ainda seja a única pessoa dentro daqueles espaços, né? E aí entra a diversidade, porque como eu me sinto como ser humano sendo único? Será que eu me sinto seguro de trabalhar ali e performar bem? Será que eu me sinto confiante a todo momento responder a alguém que é diferente de mim? Será que quando eu for questionado sobre o meu trabalho, né, eu vou conseguir responder com a mesma autoridade ou ser visto da mesma forma? Exatamente. Então, são diversos pontos que aí sim eu acho que é importante ter esse papel da inclusão. Perfeito. Porque normalmente essas pessoas não vão olhar para essas diferenças. Então, ter pelo menos alguém que, embora seja pago para executar isso, já começa a quebrar um pouco esses paradigmas. E aí eu acho que é onde a diversidade enquanto cargo, enquanto uma cadeira, começa a fazer sentido dentro da rotina
do ambiente de trabalho. Tá. Sim. Então, na verdade, você está dizendo que as pessoas negras também devem ocupar esses cargos de liderança, porque, consequentemente, ela vai ter uma visão melhor para aquela população que também é negra, né? Sim. E vai trazer um pouco mais de equidade, né? A gente está ainda falando sobre Sim. equidade, não de igualdade. É mais nesse sentido. Exatamente. E eu acho que não só a liderança preta, né? Porque aqui a gente está, claro, no mês da consciência preta, onde a gente está falando, né, da população preta dentro do Brasil, mas de todos os outros grupos. Perfeito. Porque eu gosto muito de trazer que acho que a melhor forma de representar a diversidade é que ela seja um retrato do nosso censo demográfico, né? Então, hoje a gente tem a população preta, a maioria no Brasil. Mas quando a gente olha posições de liderança, menos de 10% da população preta ocupa cargos de liderança. Quando a gente olha a população desempregada no Brasil, a população preta, eu fui pesquisar antes para trazer certinho, mas ela ocupa mais de 64%. Olha só. Que Então, discrepância, né? E falar da população carcerária, então, Sim. Exatamente. nem se de fala. analfabetismo. Analfabetismo. Então, todos esses pontos são exemplos práticos que mostram o quanto que a gente estava falando de racismo estrutural e que a cota ela é uma dos instrumentos para combater isso, o quanto ela auxilia e também outras coisas dentro do ambiente corporativo, ter, né, alguém que ocupa a cadeira de diversidade, ou, por exemplo, permitir grupos de diversidade de forma voluntariada, de combater esse sistema que, da sua forma natural, ele não vai mudar, porque, querendo ou não, as pessoas brancas estruturalmente ainda vão se manter no poder. E aí, eu sei que eu falo bastante, mas só para trazer um outro ótimo, ponto, aqui é o né? seu Muitas espaço. vezes, e eu acho que é o ponto que o Marco trouxe também muito legal, que acho que já foi um questionamento na minha vida, mas e se eu abro a minha empresa? Ou se eu conto as minhas próprias histórias? E aí é interessante porque a gente vê uma grande ascensão, né, de pessoas profissionais pretos empreendendo, mas elas ainda continuam sendo as pessoas que têm menos oportunidades de negócio. Legal. E aí eu acho que você trouxe um ponto muito importante, porque assim, nós temos muitos profissionais qualificados, né? Falando de pessoas negras, né? E infelizmente, apesar de estarmos muito bem qualificados, não somos muito bem vistos e não estamos ocupando essas cadeiras, né? E aí eu pergunto e deixo muito aberto para vocês até trazer, né, um ponto de reflexão para a sociedade, né? Que a gente sempre, acho que esse também é o nosso objetivo aqui, né? Dentro desse universo, dessa situação em que nós estamos hoje, que apesar de qualificados, apesar de estudar muito, apesar de trabalhar muito, apesar de fazer tudo aquilo que uma outra pessoa branca, por exemplo, faria, e ela conseguiu chegar naquele lugar, e nós, infelizmente, ainda não chegamos, né? Qual é uma reflexão aqui, algo que vocês podem, talvez, compartilhar conosco, né, sobre esse ponto? Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga minha, e a gente fala muito, a gente discute muito sobre raça, a gente discute muito sobre racismo estrutural e tudo mais. E aí, ela virou pra mim e falou assim, ela me convidou para um aniversário dela, e quando eu cheguei lá, eu falei, amiga, mas não tem ninguém assim parecido comigo. Só tem um roqueiro aqui, eu não sou do rock, eu sou do pagode, né? Fui porque ela era minha amiga, ela é branca. Ok. Tudo bem, porque a maioria de amigos que eu tenho é tudo branco. Aí, a gente conversou muito. Aí tinha umas outras amigas, ela também, a gente começou a conversar muito sobre isso. E aí eu sempre falo, eu falo isso dentro de casa e falo isso para quem me pergunta também. Você quer saber aonde você está se beneficiando? E você quer saber se você realmente vive dentro do seu mundinho racista estrutural, amor? Vê quantas pessoas negras tem perto de você. Quantos amigos negros você tem? Quantas pessoas negras você convive sem ser a empregada? Perfeito. Se você tem 1, 2, 3 colegas, você já conversou com eles? Já perguntou como que é a vida deles?
se é parecida com a sua ou não, você nunca vai entender a vida de uma pessoa negra se você não para conversar com uma. Mas é assim, sentar e ouvir, e não querer apontar. Porque é muito fácil eu virar para você como uma mulher negra e falar assim, hoje você não tem a oportunidade, porque não dá. Mas eu conheço pessoas negras, eu Sim. convivo com pessoas negras qualificadas como você, Uhum. eu tenho como virar para você e falar assim, olha, hoje não por isso, e te dar exemplos claros. Não tem como. Então eu falo isso para qualquer pessoa que venha me perguntar. E dentro dessa conversa, ela tinha me contado referente a um trabalho que ela tinha feito e tudo mais. E ela viu uma amiga dela sofrer racismo e ela não soube lidar com a situação. E aí eu falei para ela, você só vive num mundo corporativo muito branco. Não tem como você chegar numa pessoa preta e falar assim, olha, fulano, aconteceu isso, mas espera que uma hora vai melhorar. As coisas podem melhorar para você, que é Sim. branca. Agora, para ela, que é negra, se bobear, se ela falar assim, olha, não fala assim comigo, vão mandar embora. É diferente de você. Se você virar e falar assim, olha, não fala assim comigo, que eu não admito, eles vão te respeitar. São posicionamentos muito diferentes. Então, assim, a gente tem que trabalhar 20 vezes mais Sim. para ter o mínimo. E aí a gente tem que pensar 20 vezes mais para poder falar, porque se a gente fala, a gente é o grosso em educação, a gente é o Sim. errado. Então são E mundos... se você não fala, você não se impõe. Exatamente, são mundos completamente diferentes. Então, assim, toda vez que alguém me pergunta algo do tipo, eu sempre falo, quantos amigos negros você tem no seu grupinho? Sim. Nenhum, então a gente não pode conversar agora. Deixa para outro dia. Perfeita. Arthur. E aí, adicionando, acho que isso é um ótimo exercício, mas eu também trago um outro lado, assim, porque eu sempre tentei, ao longo da minha carreira, buscar meios de provar o meu valor ali e garantir ali o meu espaço independente ali dos conflitos. Mas também é ter a plena ciência que muitas vezes a gente fazendo tudo aquilo que está no nosso alcance, esse racismo, infelizmente, ainda muitas vezes vai atrapalhar e impedir que a gente acenda. E aí a gente ter aquela tranquilidade de olhar para o nosso eu e entender, pô, tudo bem, mas eu fiz o melhor que pude. Eu quero trazer um exemplo que é recente, que é o exemplo do Vinícius Júnior, né, jogador de futebol, né, nitidamente um dos melhores jogadores, né, do momento, né, uma potência dentro do futebol no mundo, e mesmo assim ele não ganhou ali o prêmio a bola de ouro, mas o mundo enalteceu ele como o melhor jogador. E eu acho que isso, e aí é justamente esse ponto, né, e quantos Vinícius Júnior não estão, né, presentes no nosso dia a dia? Quantos profissionais que estão se destacando dentro das suas cadeiras de forma silenciosa e não ganham a devido mérito, a devida visibilidade sobre o seu excelente trabalho? E aí é muitas vezes olhar para o nosso eu e ter a consciência que a gente está no caminho certo. Eu, principalmente comparando com o começo da minha trajetória, ali com 17 anos, é justamente isso. Eu lembro que no meu passado eu era mais inquieto comigo mesmo, no sentido de querer essa valorização a todo momento, a qualquer custo, e não sabendo a melhor forma de esperar, né, a nossa famosa hora, né, a nossa hora chegar. Chega isso a ser até um pouco injusto, né? Por que a gente tem que esperar a nossa hora? Por que a gente tem que esperar todo mundo passar na frente para depois a gente ter que passar? Porque todo mundo tem que ser os primeiros e nós os últimos, né? Sim. E eu acho que esse ponto, né, enquanto essa hora não chega, é justamente isso, a gente trabalhar para o nosso eu, garantir e ter a plena certeza que a gente está fazendo o nosso melhor todo dia. Porque aí, enfim, a nossa hora chega, né? Legal. Embora de forma tardia, né? Muito tardia. E eu acho que também é um outro olhar que, para mim, é muito importante, que é garantir que aquele lugar que eu estou ocupando, ela sirva de inspiração para o lugar do próximo. Legal. Porque é muito importante a gente olhar, e eu acho que isso a cultura negra ela tem muito de positivo e que muitas vezes não é vista, que é essa união, de essa preocupação de que com base naquilo que a gente faz, sirva de inspiração para que outras pessoas comecem, né? Ou
falem ou ergam as suas vozes quando se sentem silenciadas. E eu acho que isso são fatores muito importantes e que eu sempre levo comigo. É isso, e pegando muito o gancho que o Marco falou no começo, né? Ele começou a produzir os seus próprios conteúdos porque ele queria falar. Muito nisso, né? E eu acho que tem uma coisa que também é super importante a gente entender, né? Que no Brasil a gente não faz um debate real sobre racismo, né? A gente tem uma noção assim de que racismo é só quando alguém chama você de macaco ou chega às vias fatais do racismo. Sim. E a gente está convivendo, nós aqui e outras pessoas, quem está nos ouvindo, está convivendo e vivendo o racismo diariamente. Quando a gente não consegue um emprego, quando a gente é impedido o nosso acesso a determinados espaços. Então, eu acho que falta um debate real mesmo, assim, que as coisas sejam colocadas à mesa, para que a gente consiga ter estratégias de articulação para lutar contra esse sistema que tanto nos adoece e nos segrega de oportunidades, né? Porque a gente ainda está em 2024 e ainda está lutando com coisas básicas, né? Coisas mínimas, Exatamente. né? Nós estamos aqui, tem gente sem saneamento básico, tem gente sem direito à educação, tem crianças que estão deixando a escola. Imaginem vocês que a gente tem duas leis, né? A 10.635 e a 11.645 de obrigação da educação afro nas escolas. E quais são as escolas que realmente aplicam essa lei? A gente ainda chega em escolas que as escolas... E aí são coisas muito mínimas, assim. É inadmissível você chegar numa escola e ver as paredes da escola pintadas com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Exato. O que isso está intuindo? Que a criança negra, ela é ainda obrigada a servir, porque está na figura da tia Anastácia. Perfeito. E do tio Barnabé. E do tio Barnabé. É isso. Entende? Então, assim, como é que são coisas mínimas? Assim, as escolas, elas não podem mais, elas precisam abolir essas personagens, trazer outros papéis de representação. A gente precisa entender que o nosso cabelo é bonito, que a nossa pele é bonita, a cor da nossa pele é bonita. A gente precisa protagonizar mais as nossas histórias, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer um enfrentamento real mesmo do racismo, assim, e na base entender e tratar o racismo como racismo mesmo, gente. Já temos leis sobre isso, né? Você acabou de trazer, inclusive, é isso. Então, eu acho que esse é o caminho, essa é a questão. Acho que a espinha dorsal está nesse enfrentamento que precisa ser feito, gente. E aí, enquanto, infelizmente, a lei não é cumprida da forma que realmente deveria ter sido cumprida, nosso papel, como aqui hoje estamos fazendo, né? Estamos ajudando para que esse racismo ele seja minimizado, porque são medidas mitigadoras, vamos colocar assim, né? Mas é isso, acho que se cada um, dentro do seu pessoal, contribuir para essa causa, não só em novembro, né, que é um ponto que eu acho que é muito importante dizer, porque chega novembro, as propagandas acabam falando sobre isso, as televisões onde não tinham pessoas negras ali participando começam a ter mais participação de pessoas negras, as marcas e tudo mais. E aí eu acho que é um trabalhinho de formiguinha mesmo. A gente numa conversa, seja com os nossos amigos, seja com as nossas famílias, seja em lugares corporativos, seja no nosso ambiente de trabalho, como bem Marco trouxe, eu vou falar ainda mais um pouquinho sobre os seus projetos também, que eles também têm esse fator empoderador, assim, e de um modo de trazer essa realidade um pouco mais para perto, né? E aí, puxando esses projetos, fala um pouco pra gente sobre os seus projetos. Bom, gente, vamos lá. Eu sou ator, cantor, compositor, produtor cultural. Ele é tudo, gente. Eu acho legal falar sobre isso, assim, né? Porque
de fato, né, a gente foi muito impedido de fazer coisas, né? E quando eu descobri essa minha força, eu falei, gente, não, Peraí, eu tenho fala. Né? Então, de fato, faço muita coisa mesmo. Mas hoje, atualmente, eu estou com um show que se chama Corpo Desobediente, que é o nome do meu EP, que já está disponível em todas as plataformas de música e com clipes de cada música lá no meu canal Pretinho Mais Que Básico no YouTube. Por favor. Então, você ouve a música lá no Spotify ou na plataforma de sua preferência e depois você vai pro YouTube ver os clipes lá e acompanha a minha agenda, porque, né, sempre tá rolando show. Qual é o seu arroba, Marco? Marco Antônio Fera, no Instagram. É isso. E aí, pode me seguir lá, e aí a gente sempre tá postando. Esse ano eu fiz o meu último show quinta-feira, em Mogi das Cruzes, inclusive, se tiver alguém de Mogi das Cruzes aí, ó, um beijo, galera. Obrigado por ter comparecido ao show. É isso, eu fiz o show. Legal. E agora eu tenho esse trabalho esse trabalho na música que é para o público adulto, né? Legal. E também trabalho com o público infantil e com professores. Eu fui professor da rede pública durante 12 anos da minha vida, de 2007 a 2020. Me dediquei à educação pública, né? Fui professor da escola estadual do governo do estado de São Paulo. E aí, em 2020, eu exonerei e me dediquei especificamente às artes, né? Olha só. E aí eu tenho um trabalho que no teatro. Eu tenho 2 espetáculos infantis, o Iluocão, que minha avó contou, que é um espetáculo onde 3 crianças estão brincando no quintal e eles têm uma relação com uma avó que faleceu e eles começam a brincar nesse quintal das histórias que a avó contou. Então eles recuperam heróis e heroínas negras. Então nessa peça a gente conta a história de Sundiata Keita, Iemanjá e de Dandara dos Palmares, numa perspectiva que a Dandara era a grande liderança do Quilombo. Né? Olha só. São histórias que a gente vai brincando ali com o imaginário e é um musical. E a ideia desse espetáculo é uma trilogia, se chama Trilogia Ori, né? E Trilogia Caminhos de Ori. Então esse foi o primeiro espetáculo e agora em 2025 a gente estreia o novo espetáculo que é Zuri e a Iroko através do tempo e espaço. Iroko é um orixá do tempo representado numa árvore e essa árvore ela tá morrendo pelo alto índice de plástico no planeta. Olha só. E aí tema importante também, né? E aí a única coisa que pode salvar essa Iroko é um ojá, que é um tecido de cabeça, o ori que protege, no candomblé, protege a nossa cabeça. Então o menino ele precisa fazer uma viagem no tempo para buscar esse ojá. Então ele monta uma nave espacial e para ele montar essa nave espacial ele precisa codificar os códigos Sona, que são códigos matemáticos dos símbolos matemáticos de Angola. Em Gana tem os adinkras, mas em Angola tem o Sona. Então ele, durante a peça, ele vai encontrando esse símbolo Sona e explicando esse símbolo Sona, que foi um aprendizado de sua avó, e ele monta uma nave espacial quando ele descobre todos os símbolos e faz a viagem para buscar esse ojá. E nessa viagem muitas coisas acontecem. Que legal, gente, fantástico. E é um musical. E esses espetáculos a gente faz para o público. O Ilocan viaja já o Brasil há 6 anos. Inclusive, o Ilocan, ano que vem, faz uma temporada no Rio de Janeiro. Vai para Teresópolis. Olha! Vai fazer lá no Sesc Quitandinha. Que legal! E a gente viaja há 6 anos e agora a gente já está começando a trajetória com esse novo espetáculo. Mas a gente, antes de sair em viagem, a gente sempre gosta de fazer para escolas. E quando a gente faz para escolas, a gente faz uma formação para professores. Eu dou uma oficina para professores de 4 encontros, como trabalhar, né, a educação afro em sala de aula, e explico a Lei 11.645, né, e aí com aspectos da peça, os professores aprendem coisas que tem na peça para eles trabalharem com o aluno em sala de aula.
E como os nossos espetáculos são musicais, a gente dá uma oficina de elaboração de instrumentos musicais africanos para o professor executar na sala de aula. E aí depois que a gente faz essa oficina para o professor aplica esses conceitos para os alunos e no final de tudo os alunos assistem o espetáculo. Que legal! E eu fiquei pensando, Agatha, por favor, já pega o contato, indica na escola dos seus filhos. E é isso. E assim, pessoal, Marco Antônio Fera. Vão lá no perfil dele, vão descobrir quais são as peças, os espetáculos que ele vai fazer, onde eles vão estar. E mandem mensagem também, caso queiram também indicar nas escolas dos seus filhos, porque é isso, é esse trabalhinho de formiguinha que a gente tanto precisa, e estávamos falando justamente sobre isso. E vindo aqui um pouquinho também para o Arthur, né? Eu acho que ele participa também de um projeto super legal, é muito interno, muito corporativo. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu projeto. Sim, hoje eu sou responsável por desenvolver os programas, né, dentro do grupo Diversidade Preta, dentro do LinkedIn. Então, uma grande responsabilidade. Então, imagina que todas essas iniciativas é o meu papel pensar. É claro que tem um grupo ali, né, desde a liderança do Big e todo o time apoiando e compartilhando ideias, mas garantir que elas sejam implementadas, né, e sempre olhando para os pilares que envolvem o nosso grupo de diversidade, que é comunidade, cultura, comércio e carreira. Então, são pautas onde sempre estão tendo algumas ações, né, dentro do LinkedIn para os colaboradores, mas também algumas que envolvem a comunidade, né? Acho que um dos que tem sido mais conhecidos é o evento de networking de profissionais pretos, onde nós conectamos profissionais pretos de diversas empresas, diversos segmentos, para que possam se conhecer e interagir. E aí, ao invés da rede, né, onde é muito famosa pela conexão online, a gente consiga se conectar de forma offline, porque ainda é a conexão mais forte, né? O elo mais valioso, né? O nosso boca a boca, olhar um nos olhos dos outros. E aí, nesse momento também, né? Estamos com uma série de ações, né, dentro do escritório atreladas ao mês da consciência negra. Semana passada a gente teve uma roda de capoeira, onde a gente pôde trazer um pouquinho dos valores da capoeira afro, né? Onde teve a Natália Fio. Natália, obrigado e um beijo. E amanhã a gente vai ter também, né, um evento interno onde a gente vai trazer profissionais para que eles, em posições de liderança, né, onde eles vão estar compartilhando ali, né, os desafios que eles enfrentaram ao longo da sua trajetória. Então, muito olhando para isso, né, acho que quando a gente olha para um grupo de diversidade, a gente tem que não só retratar aquilo que a gente vê dentro da nossa empresa, mas também aquilo que a gente tenta e enxerga, né, dentro da nossa sociedade. Então, é o papel da minha cabecinha tentar ligar esses dois mundos e colocar em prática. Legal. E assim, eu participei, né, desse último, foi super legal, teve várias dinâmicas, né? E assim, a importância, né, de pessoas negras estar dentro do ambiente corporativo. O LinkedIn hoje é a maior rede social, vamos colocar assim, mais voltadas para o mercado, e nós precisamos estar ali também, né? Nós também precisamos estar ali, e eu acho que eles fazem um trabalho super importante, super legal. E até tem uma questão que eu queria que você falasse aqui pro pessoal, que tem um símbolo específico que a gente coloca ali no LinkedIn, que fala que nós somos negros. Explica pra gente um pouquinho isso. Sim, olhando para a diversidade, né, cada vez mais os grupos de diversidade dentro do LinkedIn têm buscado os meios de facilitar com que o seu grupo seja encontrado dentro da rede. Então, quando a gente olha, né, a bandeira, né, que hoje representa a população LGBTQPI+, né, tem ali a bandeira. E da mesma forma a gente tem o punho cerrado, né, que representa, né, o ato de resistência, mas que é comumente utilizado na rede para identificar profissionais pretos, porque da mesma forma que a gente coloca ali os caracteres,
imagina que do outro lado os recrutadores também estão utilizando caracteres para encontrar esses profissionais, né? E o emoji é um caractere, então se você é um profissional preto, preta, pretes, coloque seu punho cerrado, não deixe de enaltecer quem você é dentro da rede, até para que isso facilite também, contribua para que você seja encontrado, para que mais pessoas conheçam a sua trajetória profissional. Isso é de extrema importância, principalmente para que juntos a gente quebre esse tabu, né? Porque a gente sabe que existem muitos profissionais, né, maravilhosos pretos no mercado, né, e que eles precisam ser encontrados, inclusive. Legal. Então, galera, punho fechado quer dizer que nós, negros, ali estamos dentro do mercado de trabalho e também queremos oportunidades. E aí, um pouquinho da nossa Ágata, queria que você falasse pra gente também, de um modo geral, como funciona essas questões mais racial no mundo corporativo, falando um pouco, sei lá, eventos ou dos seus filhos, né, que eles já participaram, onde você consegue levá-los, por exemplo, existe a Feira Preta, né, você já participou alguma vez, já levou os seus filhos, porque eu acho que é importante. Na Feira Preta eu nunca levei. Tá, Na verdade, eu não fui ainda. Não então foi? Eu não levei. Olha, não te fui. levarei ano Porque que vem, toda esse ano já vez que foi. tem Feira Preta, tem função na minha casa. Aí não Ah, Mas no ano passado teve um evento ali na Barra Funda. E eu acho que foi no Memorial, que teve um evento sobre a cultura negra. legal. Aí eu levei eles. Eles ficaram encantados. Eles acharam tudo o máximo, tudo incrível. Legal. E eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de pessoas pretas que tinha naquele lugar. Eu falei, como assim? E foi a primeira vez que eu fui nesse, né? Falei, nossa, é muito diferente, porque normalmente a gente vai em roda de samba, a gente vai numa escola de samba, e a gente vai... Eu, né? Meu marido não muito. Aí vai dançar zouk, vai dançar salsa em algum lugar, você vê muitas pessoas pretas dançando. Mas assim, muitas pessoas pretas juntas num propósito só, eu fiquei olhando e falei, onde que saiu tanta gente assim? Não é possível. Onde esse povo tava tudo escondido? Falei, Exato. Aqui debaixo da mesa, não é possível. E são muitos, e assim, são pessoas, advogados, médicos, nutricionistas, enfermeiros, que são pessoas realmente formadas, são pessoas letradas, são pessoas viajadas, e que você não para olhar no dia a dia. Você não fala assim, não, gente, não tem. E tem muitas pessoas grandiosas dentro do nosso mundo que a gente não nem a gente para notar às vezes, né? Exatamente. Muito bom por isso errado, acho que todo mundo tem que colocar. É isso. Não só no LinkedIn, coloca no Facebook, no Instagram, coloca em tudo, que aí todo mundo sabe. Exatamente. E eu tento levar, assim, o meu tempo é um tempo muito apertado para muita mãe, coisa, né? Mãe. Mas eu tento levar para os meus filhos o máximo, assim, de cultura negra que eu não tive. Tirando a vivência com família, que eu acho muito importante eles saberem de onde veio, como veio, o que aconteceu e o que deixou de acontecer, mas também eles conhecerem o mundo, eles precisam olhar, eles precisam saber que o mundo não é só aquilo que a gente aprende dentro de casa, que tem outras coisas. Então eu levo eles para lugares assim extremamente diferentes, desde um lugar muito caro, que depois eu choro para poder pagar, até um lugar mais simples, mas eu sempre tento enfatizar para eles que a gente precisa entender e conhecer mais pessoas pretas, a gente precisa andar com os nossos. Sim. A gente não tem que renegar e também não tem que falar assim, não vou andar com pessoas brancas. Não, todo mundo é pessoa e a gente tem que conviver com todo mundo, a gente tem que falar com todo mundo, conhecer a história de todo mundo. Mas você entender a sua história, a sua vizência preta é surreal. Eu não tive essa oportunidade. Exatamente. Eu quero que eles tenham essa oportunidade, né? Sim. Que eles vejam, como eu falo pra minha filha, veja o mundo fora da casinha. Perfeito. Olha para você e fala assim, o que eu posso aprender hoje? Uhum. Então, assim, hoje a minha filha, ela falou assim, eu vou escolher uma boneca preta e uma branca. Tudo bem. Meu filho falou, eu vou escolher um boneco preto e um boneco branco. Ok. Uhum. O que você vai dar de presente pra sua prima? Vamos dar pretinha porque ela tem que gostar de gente preta também. Pronto. Porque a minha sobrinha, ela é branca. Tem que gostar de gente preta também. Sim. Olha a educação ali já ela gosta de movimentando. coisas assim, bem afro, sabe? Brinco de búzios, ela gosta, roupa muito colorida, ela gosta de tudo. Que bom. Tudo. Dependendo dela, ia gastar meu dinheiro só comprando essas coisas. O Olha meu filho só. já é mais... Sim. Ele já é mais velho na dele. Ele é mais na dele. Mas ele gosta de coisa de preto.
Ele adora. Então, assim, sempre que a gente pode levar, até meu marido mesmo, que não teve muita convivência na infância dele, Sim. Então tudo que a gente pode fazer junto, Sim. principalmente referente à cultura negra, a gente faz, né? Nossa. Agora eles querem que eu leve ele num restaurante, eu acho que é aqui perto. Tem um restaurante que vende comida angolana, eles fazem comida angolana, uma coisa assim. Gente, olha, depois tem tem várias que ir, dicas. gente. Gente, olha que engraçado, né? Assim, finalzinho, infelizmente, da nossa conversa. Queria muito ficar. Que já deu vários insights pra gente começar a falar sobre outros temas tão importantes como, mas eu acho que a gente fez um ótimo trabalho, acho que a gente conseguiu passar bastante conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas as nossas vivências, que também são muito importantes, né? E ser vistas, ainda mais numa comemoração tão importante, né? Que é a consciência negra. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Espero que nós possamos nos ver mais vezes, né? Que seja a primeira de muitas. Mas muito obrigada pela participação. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima.